romper alguns medos. Tá, naquele momento para mim foi simples falar isso, mas só que ficou uma coisa na minha cabeça ali o tempo todo, sabe? Quando eu olhei para ele, eu pensava, o que será que ele está pensando? Ele deve estar pensando que é mais uma das minhas desculpas para não agir, para não fazer o que eu queria tanto fazer, sabe? Talvez ele não tenha pensado isso, mas eu pensei, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de mim, porque lá no fundinho tinha aquele medo de, e se eu fizer isso e der tudo errado de novo? Eu já tentei uma vez e não deu certo. E se eu tentar agora de novo e não der certo de novo, eu ter que voltar atrás? Ou se eu tentar e depois eu não puder mais voltar? E eu sabia, naquele momento, aquilo soou como uma desculpa e poderia até ser uma desculpa. Mas eu não fiquei apenas ali na dúvida, não. Eu entrei em ação, eu fui agir. Eu realmente estava buscando me conhecer, sabe? Eu estava buscando a saber do porquê que eu estava agindo daquele jeito. Então, eu comecei a ler, sabe? Comecei a buscar assuntos que me ajudassem a entender exatamente todo aquele processo, tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu li muito sobre inteligência emocional, eu li muito sobre em como conhecer meus medos, como romper ele. Eu li muito como funciona o nosso cérebro, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto de saber, como as coisas funcionam. E mais para frente eu vou falar para vocês sobre o que eu aprendi com tudo isso, ao ler sobre todos esses assuntos, sabe? Uma coisa que eu fazia muito era procrastinar, era empurrar as coisas com a barriga. Coisas que eu tinha que fazer e eu dizia, eu tenho tempo, deixa amanhã eu faço. Eu ia fazendo outras coisas e ia empurrando aquilo, empurrando. Eu tentei entender, fui buscar entender por que eu estava fazendo aquilo. E muitas vezes eu entendi que eu fazia isso porque aquela atividade que eu tinha que fazer era chata ou era difícil. E muitas vezes quando eu fazia com atraso, eu fazia em cima da hora. Então, foi coisas que eu fui buscar me conhecer. Coisas que eu fazia e eu ficava me perguntando, por que eu faço isso? Por que eu sou desse jeito? Por que eu penso assim? Por que eu sinto isso? Eu não fiquei parada só esperando que as coisas acontecessem. Eu poderia não agir ali no momento de uma forma material, coisas do tipo, mas eu fui buscar outro jeito de agir, sabe? De me ajudar, me preparar, para depois eu começar uma ação. E eu digo a você que ler livros que me ajudaram a entender a minha mente foi uma coisa incrível, sabe? É uma coisa que você às vezes está lendo uma coisa e de repente tem aquele, sabe, como se a ideia surgisse assim de repente você pensa, nossa, deve ser por isso que eu faço isso, que eu ajo desse jeito. E outra coisa também que eu passei a fazer foi, eu sempre gostei de escrever, sabe? Esse hábito de ler, eu sempre tive, de escrever também. Mas eu gostava muito de ler histórias de terror, eu gostava de ler romance, só que eu busquei a ler livros que fossem me buscar nessa área, sabe? No sentido de dar sentido às emoções que eu sentia. E escrever também foi uma delas. Eu comecei a escrever coisas escrever tipo um diário. Eu comprei um caderno, até hoje eu tenho um caderno que eu escrevo, e eu comecei a escrever. E
Todas as vezes que eu estava angustiada, eu escrevia. Quando acontecia coisas boas, eu escrevia. Eu tinha o hábito, às vezes, de escrever carta para Deus, sabe? É uma forma de... Eu sempre gostei de conversar com Deus. E escrever carta para Ele era um dos meus hábitos. Eu estou dizendo isso porque em 2024, já no finalzinho de 2024, acho que em novembro, foi quando eu achei uma dessas cartas que eu escrevi. E nessas cartas eu fui ler a Bíblia, que eu tenho uma Bíblia física e tenho uma online. E eu li um versículo na Bíblia online e fui marcar na física. E quando eu peguei essa Bíblia, eu achei essa carta. E eu nem lembrava que ela estava ali, porque eu a encontrei em 2024. E quando eu li a data, eu tinha escrito ela em 2017. E eu fui ler essa carta e nela eu estava passando por tudo que eu estava passando. Eu tinha passado por tudo. Nada tinha mudado. Os problemas eram os mesmos, as minhas reclamações eram as mesmas. Não tinha mudado nada. E eu pensei, meu Deus, de 2017 a 2024, olha quanto tempo se passaram e minha vida não mudou nada, continua a mesma coisa. Eu digo, qual é o sentido disso? Minha vida está indo embora, o tempo está passando e eu não estou vivendo nada. Eu estou desperdiçando a minha vida com pessoas que não estão nem aí para mim, nem para nada que eu quero, nem para os meus sonhos, não está nem aí para nada, simplesmente. Eu estou desperdiçando tudo, a minha vida está sendo uma vida inútil, uma vida, sabe, sem sentido algum. Então, sabe, porque quando colocamos nossos pensamentos no papel, a gente consegue enxergar coisas que antes estavam escondidas. E o que estava ali naquela folha me mostrou que eu estava vivendo algo sem sentido, sabe? Então, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso mude. Porque até o meu sofrimento era o mesmo. As mesmas pessoas que estavam ali me massacrando, me fazendo passar por situações difíceis, eram as mesmas pessoas de antes. Nada tinha mudado, sabe? E uma coisa também que eu comecei a fazer, que eu comecei a mudar também, que me fez começar a enxergar coisas que eu não enxergava, era que quando eu estava estressada, sabe, eu saía. Eu ia andar, eu ia, sabe, ver vitrines de loja, eu ia na sorveteria, comprava um sorvete, ia assim numa praça que tem aqui na minha cidade, eu me sentava, e eu ficava observando as pessoas e ficava pensando, elas parecem tão bem, algumas parecem felizes, sem problema algum, mas eu sabia que não era desse jeito, todas tinham algum problema. Só que o meu problema, eu tinha a solução. E nesses momentos de silêncio, eu, sabe, comecei a me conectar comigo e tinha momentos que parecia que eu me conectava com Deus, porque eu fazia uma pergunta e de imediato vinha uma resposta, sabe? A sensação que eu tinha era como se eu não estivesse ali sozinha. Deus estava ali comigo, sabe, em todos os lugares. A sensação, às vezes, era tão tranquila, tão boa, que eu dizia, nossa, Deus está aqui comigo nesse exato momento.
E era um silêncio tão bom que eu olhava assim ao meu redor e eu via até o silêncio era algo incrível. Então foi aí que eu comecei a fazer coisas que começaram a me mudar aos poucos, sabe? Eu me desligava das coisas, eu deixava o celular de lado, às vezes eu me afastava até, deixava a minha filha, que às vezes ela me ligava, mãe, onde é que a senhora está? Aí eu dizia a ela, não, está tudo bem, eu estou bem, não se preocupe. E ela já sabia que eu tinha me afastado, que ela já estava se acostumando com isso, acostumada. Então ela sabia que eu tinha que me afastar um pouco. E eu comecei a me conectar comigo mesma, sabe? A conhecer os momentos que eu estava com maior ansiedade, o momento que eu estava mais nervosa, estressada. Então eu comecei a fazer coisas que pudessem a me mudar. Então tudo isso foi ali, nesses pequenos passos, que eu comecei a encontrar resposta